Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Ecologia. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desequilíbrio ecológico causado pela poluição na água. Poluição da água, a gente pensa logo em lançamentos de dejetos humanos em rios, lagos e mares. A grande problemática da poluição da água são os dejetos humanos que são lançados nesses rios, lagos e mares. Não só dejetos orgânicos, quando a gente pensa em dejetos, né, a gente pensa esgoto, mas não só esgoto, o lixo de uma maneira geral, né? Muitas garrafas plásticas, latas, papel, a gente acaba depositando, né, em rios, lagos e mares. Então, é interessante a gente enfocar. O esgoto é o principal, né? Principalmente porque ele contém micróbios causadores de doenças. Mas a gente também joga detergentes, joga resíduos químicos, industriais e óleos queimados, né? Onde você joga o óleo? É complicado, então a gente ainda tem muita deposição de óleo, de utilização, né, em rios e lagos, entre outros poluentes. Então eles costumam ser lançados e isso acaba gerando prejuízos irreparáveis ao ecossistema. Promovem o aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Então esses dejetos, eles tornam aquele ambiente rico em matéria orgânica e a matéria orgânica atrai esses micróbios, né? E essa deposição ela acaba gerando um fenômeno que a gente chama de eutrofização, que seria então esse excesso de matéria orgânica na água. Vamos falar especificamente agora sobre os rios e lagos. Quais seriam as causas que levam à poluição da água nesses locais? Chuva ácida. Chuva ácida é um grande problema, tá? Por quê? Porque ela altera o pH. Ela é formada nas nuvens, às vezes por poluição do ar, às vezes não, né? Na maioria das vezes é uma poluição de ar. Você lança gases tóxicos na atmosfera, eles se combinam com os vapores d'água condensados e na hora da precipitação a gente tem a geração de uma chuva ácida. Chuva ácida torna o pH desses rios e lagos alterados e altera totalmente o ecossistema local. Então, chuva ácida é um grande problema de poluição de rios e lagos. Despejo de esgoto, como eu já mostrei para vocês, também é uma das principais problemáticas. E detergentes não biodegradáveis, além de inseticidas que podem ser usados na lavoura como o DDT. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas inseticida é jogado no solo, né? Normalmente é na agricultura, né? São os agrotóxicos e tal. Como é que eles chegam nos rios e lagos? A gente tem que pensar que por baixo do solo passa sempre o que a gente chama de um lençol freático, que vai desembocar num rio, que vai desembocar num lago. Então, ele vai vir trazendo todos os dejetos que a gente pode acabar lançando no solo, né? E trazer, então, para a água. Além da contaminação também de lixos e aterros sanitários, que tem o mesmo problema, né? O lixo, ele causa um líquido, ele pode produzir, né? Pode vir junto com um líquido que a gente chama de chorume, e esse chorume vai se acumulando nesse solo, chega nos lençóis freáticos e acaba também sendo desembocado nos rios e lagos. Então, por mais que a gente não jogue lixo diretamente naquele rio, se eu não tiver um aterro sanitário, né, dentro de padrões ecologicamente sustentáveis, a gente pode ter a contaminação desse lençol freático. Como consequência, a gente tem o acúmulo de resíduos tóxicos como mercúrio e chumbo, que podem chegar nos seres vivos, tá? Principalmente no fitoplâncton, que é um ser filtrador. Então ele é uma microalga que fica ali filtrando tudo que está passando por aquela água. O zooplâncton, que se alimenta de fitoplâncton, e os peixes que se alimentam do zooplâncton. Então toda uma cadeia alimentar é alterada.
Ao serem consumidos, eles podem causar vômitos, diarreia, distúrbios no cérebro e na visão, cegueira, paralisia e até mesmo morte. Além disso, os esgotos domésticos e industriais, eles também lançam detergente nos rios, formando uma espuma branca responsável pela diminuição na penetração de oxigênio na água. Isso é muito importante, né? Porque os seres que vivem nas regiões mais profundas, eles precisam subir na superfície e aí a gente acaba vendo aquela mortandade de peixes, muitas vezes, que indicando uma contaminação. Então, indiretamente, essa espuma está, sim, causando a morte de seres aquáticos, né? E provocando, então, um desequilíbrio ecológico de graves consequências. Quais seriam as soluções, então, encontradas? Primeiro, atendimento das necessidades básicas da população. Saneamento básico, educação sanitária, isso tudo é importante para que a gente consiga preservar os nossos rios e lagos. Então, políticas de proteção estaria dentro também dessa educação, né? Tanto a ecossistemas como os mananciais que ficam próximos a residências e tudo mais. Administração de riscos impostos por indústrias, então fiscalizar a indústria, saber o que elas estão fazendo, o que elas estão jogando, como é que elas estão manuseando aquela água, né? Não só a indústria, como também agropecuárias e outros. Podem ser, então, indícios de soluções para que a gente possa estar gerando aí uma melhora dos rios e lagos. E o mar, né? Será que o mar, ele tem alguma influência também em todos esses processos que eu acabei de falar para vocês? Dejetos de esgoto, principalmente, né? Então, aqui a gente mostra uma figurinha, tadinha, de uma foquinha, né? Ali, sendo agarrada por plásticos e lixo que foram jogados nesse mar. A gente tem causas importantes que principalmente vão afetar o ecossistema marinho. Petróleo também não aparece tanto em rios e lagos, mas petróleo em mar é uma das grandes problemáticas da poluição de água, tá? Esgoto não tratado, como eu já tinha mostrado para vocês, e a gente tem consequências em cima disso, né? Como eu disse, sempre levando para o lado biológico, afeta as cadeias alimentares marinhas, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese, além de trazer doenças para banhistas. O derramamento de petróleo, ele tem uma outra problemática também bastante séria, que é o que? O petróleo, ele é escuro, ele forma aquela camada escura. E essa camada escura, ele não deixa que a luz chegue na água, né? Junto ao derramamento de petróleo, com a quantidade de matéria orgânica que está sendo acumulada ali, trazendo micro-organismos aeróbicos, a quantidade de oxigênio naquele ecossistema fica praticamente nulo, né? Então, os peixes, o zooplâncton, os animais marinhos, eles passam a ter uma dificuldade de respirar. O oxigênio, ele acaba, então, por esses dois problemas. Petróleo e aumento de dejetos, matéria orgânica sendo lançada ali. Tem um outro fenômeno que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho, que é a maré vermelha, que também interfere na luminosidade no ambiente aquático, tá? Mas com relação ao esgoto e ao derramamento de petróleo, a gente tem a problemática principalmente na cadeia alimentar, né? Então, como eu disse, impede que a luz do sol penetre na água. Sem luz, a alga não faz fotossíntese e aí, não tendo fotossíntese, quem é que produz oxigênio? Os vegetais, as algas. Então, se não tem alga conseguindo realizar fotossíntese, não tem produção de oxigênio embaixo d'água. Outra problemática são as aves, né, que buscam alimento no mar. E aí, quando elas mergulham numa camada onde você tem petróleo, elas ficam com as penas encharcadas de óleo e elas também morrem, pois não conseguem mais voar. Então, é um grande problema. Quais são as soluções que a gente pode encontrar em cima disso? Tratamento dos esgotos que escoam para o mar, conscientização da população em relação aos lixos que são depositados no mar.
e diminuição, então, da exploração do petróleo, ou pelo menos que essa exploração ela seja feita dentro de parâmetros, né, que possam proteger o ecossistema. Então, olha só, poluição por esgoto doméstico industrial. A gente tem aquele que gera matéria orgânica biodegradável, explosão na população de micro-organismos, e esses micro-organismos, então, vão estar consumindo o oxigênio. Bactérias, vírus, larvas, parasitas, em grande quantidade, além de prejudicar, né, a quantidade de oxigênio disponível para a fauna e flora marinha, também podem gerar os coliformes fecais, podem levar doenças à população, né? O Brasil, ele tem 30% aproximadamente das suas praias impróprias hoje. Como que seria o controle? Simples, fervura da água e a adição de compostos químicos, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio, né? Apesar disso, 250 milhões de casos de doença como cólera, febre tifoide, diarreias, hepatites são transmitidos pela água por ano. 10 milhões desses casos resultam em mortes. A gente tem 50% de casos em crianças. Em criança é muito comum você ver diarreia, né? Quadros lá de infecção intestinal que pode ser gerado por causa da água. Além disso, então, a gente tem os fenômenos de marés vermelhas, que são fenômenos naturais, acontecem, né? Só que quando você tem um acúmulo de matéria orgânica sendo jogada nesses mares, você tem uma disseminação exagerada de algas unicelulares do grupo das dinoflageladas. Essas algas, elas produzem uma substância tóxica, tá? Para a fauna e flora marinha, né, local, e ela é gerada graças, então, como eu disse para vocês, ao fenômeno de eutrofização. Esse processo de gerar essas substâncias tóxicas de cor avermelhada, eles normalmente são indiferentes para a alga. É uma parte fisiológica dela, não tem nada a ver com a necessidade de destruir ou matar as espécies ali. Mas para a fauna e flora marinha, ela é muito prejudicial, não só porque ela forma uma camada mais escura, como eu havia explicado para vocês, como também ela pode ser tóxica, então, para milhares de peixes que vivem ali. Então, há essa relação em que não há necessidade, mas eu acabo fazendo mal, a gente chama de amensalismo, ok? Galera, obrigada pela atenção de vocês, até a próxima videoaula.